Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Pergunte: existe vida depois da morte? Depois que rompe o cordão de prata? Sim ou não? A questão é a seguinte: como Deus castigaria os maus se a vida não continuasse depois da morte? Ou como beneficiaria os bons se também não existisse? Existe vida depois da morte? Sim. Em verdade, a vida continua depois da morte, depois que deixamos o estado de aprisionados do corpo físico. Quando se dá o momento da morte física, o homem exala o sopro da vida como um ar frio pela boca, pelo nariz ou alguma parte perfurada do corpo, quando a vida se esvai por uma dessas aberturas. Depois, o espírito começa a sair do corpo como um gafanhoto deixando a sua carcaça para trás. Pergunta certa: para onde vai o espírito do homem depois da morte física, da separação do corpo? Esta é a pergunta. Para um desses três lugares. No livro de Lucas 16, está escrito: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um dos locais. E morreu também o rico e foi sepultado. O Sheol. E no inferno, o Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. Então tem um lugar de tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, onde estava bem. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então temos três lugares: um de descanso, um de tormento e um local de prisão, como vamos ver. Aprisionados, Isaías 61, 10. 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos. Então, na época do Messias, não tinha presos em Jerusalém, né? Exceto aqueles que cometiam algum crime e Roma os encarcerava, ou o próprio Herodes. Lá no livro de 1 Pedro, ele nos diz o que realmente isso significou. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela arca. Então, se não existisse vida, não fazia nenhum sentido dizer que o Messias foi pregar o evangelho àqueles que morreram desde Adão até Noé, que estavam presos, cativos da morte. Judas nos ensina também: e os anjos que não guardaram seu principado e deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esses anjos, aqueles que coabitaram com as filhas dos homens, logo quando a raça humana começou a se multiplicar novamente na Terra. Então, eles também continuam vivos, só que eles foram colocados não no lago de fogo, mas por enquanto em prisões. E no livro de Apocalipse nos ensina também: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Então o abismo é uma prisão. E uma grande cadeia na sua mão. Ó, mais algo relativo à prisão. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos no abismo. Depois a gente sabe que depois de 1000 anos vai ser soltado. Ezequiel 31:15. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se muitas águas, e cobriu o Líbano de preto por causa dele, e todas as aves do campo por causa dele desfaleceram. Então foi tão grande a queda de Satã, e ele foi colocado lá no abismo, que todo o sistema da terra e dos céus foram abalados. Mas ele foi colocado vivo lá no abismo. Então a vida continua. Afinal, devemos seguir o Messias ou Paulo de Tarso? Esse é uma continuação de todo o ensino bíblico. Seja bem-vindo.